Gostaria de dirigir-vos algumas palavras por ocasião do aniversário de Sua Majestade o Imperador, que faz 61 anos este mês. Foi uma honra ter-vos recebido na minha residência no ano passado, onde foi realizada a primeira recepção comemorativa do aniversário de Sua Majestade, a primeira da Era Reiwa. Este ano, devido à conjuntura de pandemia, não nos é permitido comemorar de modo presencial, o que muito lamentamos. Primeiramente, gostaria de homenagear as vítimas desta pandemia no mundo inteiro e apresentar os sinceros votos de rápidas melhoras e solidariedade, como os doentes, as suas famílias e os que sentem receio. Não posso deixar de manifestar o meu profundo respeito e gratidão, tanto pelo governo da República Portuguesa, que se tem empenhado na prevenção do agravamento da pandemia, bem como por todos os profissionais da saúde, sobretudo os médicos e enfermeiros, que diariamente tratam dos doentes na linha de frente da combate a esta doença. No ano passado, celebramos o aniversário dos 170 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Japão e Portugal. Apesar do cancelamento inevitável de vários eventos comemorativos devido à pandemia, posso afirmar que as relações bilaterais progrediram e se tornaram mais sólidas. Em particular, devo ressaltar que a visita de Sua Excelência Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Sr. Motegi Toshimitsu, a Portugal em setembro passado, marcou um passo importante nas relações bilaterais. Após 18 anos, o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês visitou novamente Portugal. O ministro Motegi teve uma audiência com Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, e na reunião com Sua Excelência o Ministro dos Negócios Estrangeiros, professor Dr. Augusto Santos Silva. Os dois ministros abordaram as relações bilaterais e concordaram em reforçar as relações econômicas através do investimento. O ano comemorativo foi inaugurado pela visita do Grupo Parlamentar de Amizade Japão-Portugal, presidido pelo deputado Eto Seichiro, em janeiro do ano passado, o que contribuiu para aprofundar as relações de amizade e nível parlamentar nacional. Na era econômica, a entrada em vigor do Acordo de Parceria Econômica entre o Japão e a União Europeia em fevereiro de 2018 levou a que os consumidores japoneses se familiarizassem com os produtos portugueses. O número das empresas japonesas em Portugal atinge cerca de 100 e as relações econômicas estão cada vez mais reforçadas. Antes do agravamento da pandemia, Sua Excelência, o Secretário de Estado de Internacionalização, professor Dr. Rico Brilhante Dias, visitou o Japão para discutir com as empresas japonesas a promoção das relações econômicas bilaterais. À medida que os eventos presenciais se foram tornando mais difíceis de realizar, em outubro passado, Sua Excelência, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Dr. Matos Fernandes, participou
no evento especial da Conferência Ministerial de Energia do Hidrogênio por videomensagem e, em novembro passado, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Japonesa realizou um seminário webinar intitulado de Why Portugal? Por que Portugal? Convidado pessoas relevantes do ramo a participar. Essas iniciativas inéditas criaram erros econômicos de novo modo. O momento de celebração dos 160 anos foi realizado pelo envio de uma mensagem comemorativa dirigida à Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, Dr. Antônio Costa, e ao povo português por Sua Excelência, Sr. Abe Shinzo, então Primeiro-Ministro, e pela resposta do Primeiro-Ministro português em agosto passado, no mês em que foi assinado o Tratado de Paz, Amizade e Comércio em 1860. Devido à pandemia, a maioria dos eventos presidenciais reconhecidos oficialmente como eventos comemorativos não foi realizada. Então, sob medidas de maior cautela e prevenção, conseguimos concretizar presencialmente alguns eventos ao longo de 2020. Nomeadamente a exposição de fotografias Patrimônio da Humanidade do Japão, que teve lugar em janeiro no Museu das Artes de Sintra, com a organização da Fundação Japão em Madrid, o ciclo de cinema japonês no Museu do Oriente em agosto e os workshops da cultura e língua japonesa em março realizados na Embaixada. A Embaixada reforçou o uso das redes sociais para divulgar informações culturais do Japão ao público em geral, o que se tornou indispensável com o evoluir da pandemia. O Facebook da Embaixada, criado em 2019, adquiriu mais de 1.200 seguidores até agora. A Embaixada irá continuar esforços para realizar eventos culturais, presenciais e seguros e, ao mesmo tempo, empenhar-se ativamente em oferecer informações sobre o Japão de modo online, pelo que gostaria de contar com a vossa colaboração. Nessa página especial de comemoração do aniversário de Sua Majestade o Imperador, publicamos o vídeo compilado das atividades principais do ano passado, com fotografias. Agradecemos que acedessem também a essas informações. No primeiro semestre deste ano de 2021, Portugal pediu ao Conselho Europeu. Para o Japão, a cooperação com Portugal é extremamente relevante também no contexto da cooperação entre o Japão e a União Europeia. Quando o ministro Motegi visitou Portugal, apresentou uma visão segundo a qual o Japão e Portugal são parceiros importantes, possuindo vários pontos em comum, como o facto de serem nações de comércio marítimo, com especial importância para a manutenção da ordem marítima livre e aberta, e ambos compartilham os valores fundamentais como liberdade, democracia, direitos humanos e Estado de Direito. Sua Excelência, o Presidente Rebelo de Sousa, e Sua Excelência, o Ministro Santos Silva, partilharam esta visão com o Ministro Motegi. No momento em que estamos a enfrentar as dificuldades e os desafios causados por um vírus pandêmico que ataca a humanidade, necessitamos de união e solidariedade entre os países que comungam
dos mesmos valores. O Japão e os países membros da União Europeia esperam a liderança de Portugal. Renovo a determinação em cumprir a minha missão como embaixador do Japão nesta conjuntura inédita e em trabalhar para um fortalecimento ainda maior das relações bilaterais. Gostaria de agradecer aos espectadores deste vídeo. Formulo os melhores votos de que este ano vos traga muita esperança e de que possamos reunir-nos presencialmente o mais rapidamente possível. Desejando mais uma vez saúde e felicidades a Sua Majestade o Imperador do Japão e o aprofundamento das relações russo-nipônicas. Aqui terminou o meu discurso. Muito obrigado.